Estou eu aqui mais uma vez para deixar uma palavra de Deus para a tua vida. Não olha para minha cara, não olha para minha aparência. Estou enferma desde o início do ano, mas para a honra e glória do Senhor eu estou de pé. Queria deixar uma palavra no livro de Malaquias para a tua vida, que se encontra no capítulo 3 e no versículo 17, e diz: E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho, que o serve. No 18 diz: Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aqui fala de uma palavra de garantia àqueles que temem ao Senhor, uma garantia para aquele que serve a Deus, uma garantia para o justo. Aqui mostra que o Senhor, Ele é fiel, que Ele é aquele que nos poupa das ciladas do inimigo, que Ele é aquele que prepara, que guarda a nossa vida como um verdadeiro tesouro para Ele, porque somos preciosos aos seus olhos, somos joias preciosas aos olhos de Deus. Aqui mostra a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Porque o que serve a Deus, por mais que ele passe por um tempo de cativeiro, um tempo de luta, um tempo de escassez, um tempo de, às vezes, até sentença de Deus, porque às vezes tem pessoas que fazem por onde receber uma punição de Deus. E Deus, a palavra do Senhor diz que Deus castiga o filho a que ama. Mas a palavra também diz que a sua ira dura somente 1 minuto, dura somente um instante. A palavra diz que o Senhor não ficará irado para sempre. A palavra do Senhor diz que o Senhor se lembrará daquele que se achegar ao Senhor, daquele que for sincero diante do Senhor, daquele que buscar a face do Todo-Poderoso, daquele que mostrar que está arrependido pelos seus erros, pelas suas falhas. O Senhor se lembrará deste, e ele será valioso aos olhos do Senhor, e ele será como um tesouro que o Senhor guardará e o protegerá de todo mal. Mas a diferença entre o que serve e o que não serve, entre o justo e o ímpio, é que aqueles que são impuros diante do Senhor, aqueles que são ímpios, aqueles que são malvados, aqueles que são malfeitores, aqueles que fazem o que é mal aos olhos do Senhor e que não se arrependem diante do Senhor, assim como a antiga Babilônia, o Senhor se lembrará também destes e o Senhor entrará com justiça, porque o Senhor não deixará impune aqueles que se levantaram contra o seu povo, aqueles que açoitaram o seu povo, aqueles que foram usados contra o seu povo, que fizeram mal ao seu povo, que escravizaram o seu povo. Contra estes o Senhor também se lembrará e também entrará com justiça sobre toda esta carne. A palavra diz que a Babilônia não serviu para mais nada a não ser para covil de bestas, porque a terra se tornou impura diante de Deus e o Senhor não ia deixar mais vida habitar ali. O Senhor não ia deixar mais nem sequer pessoas, nem estrangeiros passarem por aquela cidade, porque aquela cidade ia se tornar um covil de feras, porque era uma cidade desprezada pelo Senhor. Mas aqueles que temem ao Senhor, aqueles que se arrependem diante do Senhor, aqueles que o Senhor se agrada do seu coração puro e sincero diante do Senhor, o Senhor zela por eles e o Senhor os guarda como um tesouro precioso diante dos seus olhos.